Shalom! Povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui, mais um dia para trazer essa palavra, esse maná, esse pão fresquinho do céu. Estamos em 2 Reis, capítulo 7. Nós vamos dar continuidade aqui no contexto da palavra. Hoje a gente vai ver que Eliseu aqui ele teve fatura, Ali a gente, voltando um pouco no contexto, Samaria estava cercada, havia um cerco, do povo assírio, montou acampamento ao derredor, e como a cidade era toda murada, fechada, eles ficaram sem gerou uma escassez de alimento, ao ponto de um esterco de pombo ser vendido não sei quantas peças de prata, uma cabeça de jumento, sabe, assim, o recurso em si, o dinheiro, a questão monetária não era tão importante, porque era uma questão de sobrevivência, não havia alimento. Aquela própria mãe, ao ponto de chegar para o rei e falar, olha, vamos aqui, eu entrego meu filho para comer e depois nós comemos o seu. Olha que ponto que chegou aqui em Samaria. Então nós vamos ver aqui o profeta Eliseu, ele profetiza e antevê essa fartura no dia seguinte, e também os leprosos que se fartam primeiro, depois eles anunciam também as boas novas, teve ali sensibilidade de voltar para o povo ali de Samaria ali e avisar que havia acontecido no acampamento. Mas é muito interessante esse contexto, e vamos ver que lição, que aprendizado nós podemos tirar dessa palavra e trazer para os nossos dias atuais, em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Dando continuidade, diz assim: então disse Eliseu. Então esse ele acontece aqui logo depois desse triste episódio aqui que foi colocado a respeito de comer ali, da escassez de comida. Então, diante de todo esse cenário, dando continuidade a todo esse cenário, disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Só abrindo um parêntese aqui, gente, esse homem sabia o poder extraordinário do Deus de Israel, e ele ainda me fala isso, ele duvida. Olha o que o profeta diz para ele: você verá com os teus olhos, porém não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Como que quem diz, O que a gente tem a perder? Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros de cavalos e o ruído de um grande exército.
de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram e se esconderam. Voltaram, entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é o dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não há ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabe eles que estamos esfaimados, por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem, então os tomaremos vivos e o entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviamos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos e o rei enviou homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após ele até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei: amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo e 1 de flor de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso, segundo essa palavra? Dissera o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou e ele morreu. Bom, a gente não pode nunca duvidar da palavra do Senhor, né? Nem do poder de Deus. Esse homem, ele duvidou, ele riu, ele zombou do poder de Deus, sabendo quanto Eliseu era usado pelo Senhor. Ele ousou zombar, né? Pode, né? Ainda que fizesse janelas no céu, ele foi muito irônico, né? E ali ele pagou com a própria vida. Só que algo assim que chama muita atenção da gente nesse contexto é a questão desses leprosos. Imagine vocês que eles estavam ali à porta daquela cidade morrendo de fome. Para eles tanto fazia permanecer ali. E é como que quem diz: de qualquer jeito a gente só vê morte. A gente olha de um lado e vê morte, olha do outro e vê morte.
Então, o que a gente tem a perder? Vamos lá, vamos ver. E ali eles têm uma grata surpresa, né? Eles começam a se fartar, eles entram ali naquelas tendas. E é tão interessante isso, né? Aqueles sírios, eles correram de medo. Eles ouviram ali e o texto diz que a sensação é como se tivesse vindo uma multidão contra eles. Então eles ficam com tanto medo, né? Que eles saem deixando tudo para trás. Porque como que quem diz, né? Não vamos levar nada pra gente correr logo, né? Nada disso importa, só a nossa vida. Então o som era como de um exército, uma cavalaria que eles escutaram, eles temeram. Eu imagino assim, como se esses leprosos eles estivessem orando a Deus e essa oração fosse como um som emitido ao território do inimigo. É tão assim ver a forma como Deus age, né? Porque você vê em todos os milagres que a gente vem acompanhando de Eliseu, né? Da farinha, do azeite, da escassez de alimento, né? Faz primeiro para mim. Você vê aqui essa questão aqui de Samaria, escassez de alimento, daquilo que é improvável, que ninguém dá a mínima importância. No caso desses leprosos, você vê Deus agindo através da vida deles e suprindo a necessidade de muitos, né? Isso também nos remete, né, ao período ao qual nós estamos vivendo, né? Sim. Ainda a gente está num momento de pandemia, né? 2 anos aí praticamente que se passou, né? Com esse vírus. E a gente chega ao término de mais um ano, e o que a gente tirou de aprendizado, né? Como que nós estamos saindo desse ciclo? Será que nós estamos saindo mais sensíveis, mais humanos, né? Voltado ao amor ao próximo? Porque talvez hoje a nossa mesa, nesse final de ano, ela esteja farta, assim como todos os outros anos anteriores, né? Deus nunca deixou faltar nada, sempre supriu o alimento na nossa mesa. Mas será que verdadeiramente a gente está preocupado com o próximo? Será que a gente está preocupado com aquele que é menos favorecido, né? Eu imagino que a gente deveria refletir um pouco mais sobre isso, né? Porque Sim. O Natal, a gente vê, né, amor? A gente estava até comentando aqui a respeito disso, a Paula compartilhando comigo aqui, que a gente vê que o Natal se perdeu muito a essência, né, do Natal, né? Virou uma questão monetária, de comércio, de compra e venda, e Black Friday, etc. E Papai Noel. E aí a pergunta é, aonde está Jesus nesse meio? Né? Se comemora o nascimento de Jesus? Sim, mas, ou não? Sim ou não. Tem algumas que não, né? Mas fato é que em algum momento Jesus nasceu, em alguma data, né? Então, assim, a gente vê que Jesus é o único que no seu aniversário não recebe os presentes, né? É porque é tanta preocupação com coisas supérfluas, né? A gente precisa ser um pouco coerente nessa época, né? As pessoas perdem tanto tempo com questões tão supérfluas. A gente pode montar uma árvore, a gente pode não sei o que, o Papai Noel. Gente, isso são símbolos que a gente sabe que um cristão, ele precisa ter um certo cuidado com tudo isso. A gente vê nas mídias sociais que muitas pessoas de nome no meio gospel estão montando árvores e estão ali levantando uma bandeira, que aquilo é só uma decoração, que não tem nada a ver, que é só que eles estão decorando. Tudo bem, mas a gente para, a gente pensa, será que isso é verdadeiramente necessário? Será que Deus está se alegrando com esse tipo de coisa? O que a gente tem que dar ênfase nessa época, né? Independente, você quer montar sua árvore, monta. Você quer fazer... Eu acho que assim também, amor, independente da época, né? Porque a gente está aqui gravando no canal e tem pessoas que vão assistir esse vídeo fora da época ao qual nós estamos aqui gravando. Mas nesse sentido que a gente, às vezes, porque pode parecer que a gente esteja fugindo muito aqui do contexto da palavra, né? Mas não é, que a gente, aqui é o que a gente entendeu. A gente pega, né? A atitude desses leprosos, é isso que a gente está querendo dar ênfase. Essa atitude dos leprosos
nos comoveu no sentido deles se sensibilizarem Deles com o estarem próximo, muito porque assim, bem ali. eles eram rejeitados, né? Ser um leproso ali é alguém que nasceu ali, está pagando seus pecados, é uma pessoa amaldiçoada. Era Então, tido, assim, eles eram rejeitados, no entanto que eles estavam para fora, né? Ali do cerco, né? Dos muros de Samaria, né? Eles estavam ali e, assim, eles poderiam retribuir na mesma moeda que eles receberam. Sim. Porque, com certeza, eles eram excluídos, eram rejeitados, etc. Mas não, eles foram lá, se esbanjaram, tomaram seus banhos, E comeram. pesou na consciência deles. Conforme eles foram avançando naquilo, que eles foram em outra tenda, na segunda tenda, diz o texto aqui, que ele já pesou na consciência. Peraí, a gente está aqui se fartando, usufruindo de tudo isso enquanto o povo lá perece. Pode ser que eles ouviram falar desse caso horrível, né, onde as mulheres estavam querendo comer o filho e as mulheres estavam querendo comer o próprio filho, e a gente aqui, né, usufruindo disso dessa maneira. Será que nós estamos fazendo o que é certo? Não. Eles tiveram um coração grato, né, de agradecer pela provisão. Sim. E de se preocupar com o próximo. Essa é a mensagem. É isso que nós devemos trazer para a nossa vida. Ter um coração grato ao Senhor pela provisão de cada dia, pelo dom da vida, mas principalmente também se sensibilizar com o próximo, não só de palavras, mas de atitude. Sim. Porque se tem uma pessoa carecendo, passando necessidade, você chega para ela com uma palavra de bom ânimo, de motivação, pô, legal, bacana, mas às vezes a necessidade daquela pessoa não é só palavra, é necessidade às vezes de um recurso, de um alimento, de uma veste, de algo que você possa fazer, de você se doar. Sim. Né? De você, às vezes, se abrir mão do É como o Rodolfo falou, pode ser que você vai ver esse vídeo numa época que não seja o Natal, mas todas as épocas que são datas, que são comemorativas, geralmente as pessoas têm o hábito de se reunir para fazer uma alimentação gostosa. Então, será que você tem alguém aí perto de você que não tem ali alguém para compartilhar dessa refeição nesse dia especial, né? Convide essa pessoa. Às vezes essa pessoa não tem tanto contato com você, mas você sabe que essa pessoa é sozinha, que essa pessoa geralmente não tem parentes por perto, que ela precisa de alguém, né? Poxa, olha, vai ser Páscoa, vai ser Natal, vai ser Dia das Mães, você não pode ver sua mãe tá longe, vem almoçar com a gente, o pessoal vai se reunir em casa, vamos ficar junto, ó, um prato de comida lá não vai faltar não, você vai ser bem-vindo, porque, gente, se a gente não ser sensível ao próximo, que espécie de cristão nós estamos sendo, né? É tão gostoso a gente poder ter para partilhar, isso é um dom, e é dom de Deus. Se Deus tem te dado, compartilha, exale amor. O verdadeiro sentido de você levantar essa bandeira, eu sou cristão, é você levantar a bandeira do amor. Se você levanta a bandeira do amor, você está levantando a bandeira de Cristo. De certa forma, esses leprosos levantaram aqui a bandeira de Cristo, de uma forma assim linda, e que sirva de exemplo para nós nesse dia, em todo o tempo, que essa palavra possa ficar guardada no seu coração. Amém? Amém, graças a Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te rendemos graças, ó Deus, pela provisão de cada dia, por esse alimento espiritual que o Senhor tem provido, Senhor, na nossa vida, que tem nos nutrido, Senhor, a cada manhã, Senhor, através da Tua palavra, Deus. Essa palavra que nos exorta, essa palavra que nos faz refletir, Senhor, quais são as nossas atitudes, que atitude nós temos tido, Senhor, para com o próximo, para conosco mesmo, para com os nossos familiares. Será que nós temos sido pessoas egoístas, avarentas, presunçosas, se preocupando somente no nosso eu? Será que nós temos dado a devida importância ao menos favorecido, aquele que às vezes não tem nada, não tem um recurso, não tem um alimento, Pai? Que a gente possa ser um pouco mais sensível, que a gente possa se preocupar um pouco mais, Senhor, com o próximo, e não somente no nosso eu, mas que a gente venha aprender com Jesus a compartilhar do amor de Deus com as pessoas, a compartilhar, Senhor, de alimento, de recurso, porque o Senhor bem disse que aquele que cresce no seu nome faria obras maiores, né, do que o Senhor fez, Pai. Nós cremos que o Senhor
Foi um homem extraordinário que fez muitos milagres, prodígios, maravilhas e vem ajudando muitas pessoas, Senhor. Que a gente venha ser pequenos Cristo aqui na terra e aprender um pouquinho mais, Senhor, a cada dia com o Senhor. Assim nós oramos, te agradecemos, ó Deus, por esse privilégio, Pai, que é poder se alimentar da Tua Palavra dia após dia. Assim nós oramos, te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés, a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom.